Fala galera, aqui é o Lucas do canal Fatos Selvagens. Como vocês podem ver, eu tô fazendo um vídeo de chroma key. Eu fiz um vídeo de chroma key, só que eu não saí muito bem. E dessa vez eu tô tentando melhorar aí habilidades aí com edição. Bom, provavelmente vai estar com alguns errinhos, algumas manchas vermelhas, porque o fundo que eu tô usando é vermelho, mas com o tempo eu vou melhorando. Bom, galera, eu prometi enviar um vídeo por semana, mas infelizmente eu não tô meio que tendo tempo, né, para conseguir isso, que eu preciso estudar para fazer o roteiro, fazer vídeo, editar, fazer thumb. Aí já é muito tempo, mas eu já tô mudando, porque eu tô pretendendo fazer vídeos mais fáceis de abordar. Então eu vou fazer um vídeo extra, que eu vou lançar essa semana mesmo. Então galera, esse vídeo vai ser um vídeo longo. E como infelizmente eu não tenho 1.000 inscritos para poder ter uma aba comunidade, né, para fazer enquetes, se vocês quiserem, coloquem nos comentários se o tempo que vocês gostam que eu lance os vídeos, porque, bom, esse vídeo vai ser um vídeo longo. Então, eu quero no máximo 5 minutos, no máximo 10 minutos. É só colocar nos comentários. E também eu recomendo que deem uma analisada na descrição do vídeo, porque nesses vídeos que eu andei fazendo, eu vou deixando informações que eu não citei, porque, bom, às vezes eu me esqueci ou às vezes eu acabo encontrando uma informação nova e eu acho interessante colocar. Como também coloco as fontes, algumas fontes das informações encontradas para fazer esse vídeo, né? Ou os outros que eu fiz. Deixando de enrolação, o vídeo de hoje é sobre um ecossistema que está integrado ao bioma Mata Atlântica, que infelizmente carece de estudos científicos a respeito. Eu estou falando das restingas brasileiras. As restingas são planícies arenosas que ocorrem em torno da costa e possuem um papel de transição do mar para as florestas de Mata Atlântica. É um ecossistema que é relativamente recente, surgindo no período quaternário, que se iniciou há 1,6 milhões de anos e dura até os dias atuais. Sofre alterações frequentes devido às mudanças do nível do mar, que oscilam há alguns milhares de anos. Por isso, cada restinga brasileira possui características próprias. Por exemplo, no estado de São Paulo, a Mata Atlântica de Restinga é bem úmida, muitas vezes alagada. No Rio de Janeiro, grandes lagoas costeiras são rodeadas por uma paisagem árida cheia de cactos. Aliás, esses vídeos que eu estou deixando no fundo, eu filmei aqui nas restingas da minha região, do Rio de Janeiro. Na Bahia, arvoretas e moitas formam capões em meio a um tapete ralo de ervas. Então, quanto mais na região nordeste, mais seco é o clima. E para o sul, mais úmido e alagado. Então, devido a essas variações, cada tipo de restinga acaba sendo única e importante. Isso pode gerar endemismos, que são poucos nesses ambientes, pois é recente. Então, há poucas espécies endêmicas de restinga devido a esse ecossistema ser recente. Lembrando, existem restingas em várias partes do mundo, não só no Brasil. Possui um solo arenoso, pobre em nutrientes, clima muito quente, alta salinidade e ventos fortes. Isso faz com que seja um local de difícil sobrevivência. Isso é lar para espécies com certas adaptações. Ou seja, eles têm uma fisiologia adaptada nesse tipo de clima. Devido a ser um ecossistema litorâneo, sofre com a expansão urbana e especulação imobiliária. Assim, como toda a Mata Atlântica, as restingas juntamente aos manguezais representam aproximadamente 3,15% do que sobrou de todos os ecossistemas do bioma. Bom, para quem não entendeu, a Mata Atlântica, o bioma Mata Atlântica, é formado por alguns ecossistemas. Então é como se fossem divisões dentro do bioma. E de todas essas divisões que restaram após a Mata Atlântica ser desmatada até sobrar mais ou menos aí 7% da vegetação natural, né?
3% desses 7% de Mata Atlântica que sobrou é de restingas e manguezais. Então é um ecossistema criticamente ameaçado, infelizmente. São grandes alvos de desmatamento para formar praias, né, que não são naturais, praias artificiais, e ocupação de quiosques, um errôneo investimento no turismo. Bom, é claro, os quiosques têm que ter uma regulamentação dentro das leis ambientais e tudo mais. Infelizmente, isso não acontece com muita frequência em locais de praias. Outros motivos muito recorrentes são a poluição, já que a Restinga sofre muito com o excesso de lixo da população e também com despejo de esgoto. E o desmatamento para extração de areia, sal e para o cultivo de frutos do mar. Então, esse ecossistema, né, a Restinga, tem aí suas variações dentro dele. Por exemplo, há vegetações que dependem do substrato, então podem apresentar 3 fases. A Restinga herbácea ou rasteira, que são formadas por vegetação rasteira e são as plantas que encontramos próximas ao mar. Algumas representantes são as gramíneas e a espécie Hipomea, uma espécie de flor chamada também de salsa do mar, que é uma flor muito frequentada por organismos polinizadores. A ação da água do mar é mais intensa sobre esse extrato, então as plantas são bem fixas à areia. Aí logo após a Restinga herbácea, tem a Restinga arbustiva, que é uma área mais densa formada por arbustos tortuosos. Possui vegetações chamativas como arbustos ligados a trepadeiras, cactos e moitas de tamanho e altura que podem variar aí de 3 a 5 metros. Além de espaços de areia desnuda. Uma importante representante são as bromélias, que servem de abrigo e bebedouro para várias espécies de animais, por ter uma habilidade de armazenar água. Bom, quando eu falei bromélia, é uma representante de vegetação que a gente pode encontrar nessa formação de restinga. E bom, na última fase, por fim, a restinga arbórea, que são florestas baixas com árvores que podem variar dos 5 a 20 metros de altura. Então eles podem ter dossel, esses níveis aí, só que é uma floresta mais baixa do que as florestas de Mata Atlântica. É a primeira formação após a restinga arbustiva. Dependendo da extensão da planície litorânea, pode ocorrer florestas de restinga alta sobre os cordões arenosos e solos mais secos. Porém, é notório a presença de agentes que deixam o solo mais fértil, como a serrapilheira. Ou seja, quanto mais distante do mar, a vegetação vai se tornando uma massa mais arbustiva e densa, porque o solo vai ficando com propriedades mais nutritivas para as plantas. Então isso facilita a formação de mais espécies e espécies que têm um tamanho maior. Existe uma rica biodiversidade de espécies vegetais. Acredita-se que nesses ecossistemas de restinga a gente pode encontrar de 1.500 a 2.000 espécies de plantas diferentes. As espécies de plantas podem possuir uma variedade de tamanhos, cores e hábitos que se desenvolvem em ambientes com extremos de temperatura, salinidade alta, ventos fortes, escassez de água doce e solo pouco fértil. Então as plantas desenvolveram meios de se adaptarem a esse clima, como por exemplo, desenvolver raízes longas para alcançar o lençol freático e sistemas de descartar o sal. Algumas plantas concentram todo o sal em uma folha, que logo se desprende. A folha fica com uma cor amarela, né? Uma espécie que faz isso é a hipomea. E quando a folha fica amarela, ela fica com uma concentração de sal e logo é descartada. Então a planta faz o descarte de sal dessa forma. E outras adaptações, como possuir raízes fortes de fixação para aguentarem a pressão do mar e também serem resistentes à insolação. Podemos encontrar muitas espécies frutíferas como pitangueira, maracujá selvagem, aroeira, pitaia, caju, figueiras, ou seja, plantas do gênero ficus, embaúbas, mangue-formiga e plantas do gênero piper e solanum.
Algumas são utilizadas para o consumo humano, porém, os frutos citados são muito consumidos pelos animais das restingas. Há a presença de belas flores. Alguns exemplos são flores da família Comelinaceae, em especial as flores azuis do gênero Comelina. São conhecidas como trapoeraba e são muito comuns nas restingas. Ou seja, são umas flores azuis rasteiras, são bem bonitas. Outros tipos são as flores de bromélias e de cactos, que são muito bonitas. Várias espécies de orquídeas, um exemplo é a orquídea da praia. Algumas espécies podem ser utilizadas para fins medicinais, como a aroeira, bajiru, japecanga, folhas de pitangueira e muitas outras. Minhas citações são poucas, pois as restingas apresentam uma grande diversidade de plantas. Infelizmente, temos vegetações exóticas que não deveríamos ter na restinga. As principais são as amendoeiras e as casuarinas. Mas existem muitas espécies introduzidas, e isso ocasiona na competição entre as espécies nativas e exóticas. Bom, às vezes eu passo em Arraial e vejo florestas inteiras de casuarinas. Como eu já disse aqui, as restingas apresentam uma baixa taxa de endemismo. Mas o interessante é que cada restinga tem suas propriedades. Isso significa que cada região de restinga pode apresentar uma espécie própria, não sendo encontrada em outras restingas. Isso acontece pois a oscilação do nível do mar separa as espécies que começam a evoluir de forma independente. Exemplos de fauna são o formigueiro do litoral, espécie endêmica da região da Costa do Sol no Rio de Janeiro, e a lagartixa de restinga, Tropidurus rigome, uma variação do calango, endêmico das restingas do litoral do norte da Bahia. A maioria das espécies vieram de biomas vizinhos, como a Mata Atlântica e Cerrado. E a fauna é escassa, porém também consegue ser rica, e somente é lar para espécies com adaptações para a economia de água e resistência à insolação. Bom, interessante que o vídeo passado é sobre a Ilha da Queimada Grande. Eu citei algumas espécies aí que têm esses requisitos para sobreviver à ilha, que é um local próximo ao mar. Então as espécies acabaram tendo os mesmos tipos de adaptações. Eu vou deixar o card aqui para vocês verem. Os mamíferos não conseguiram ocupar muito espaço e os vertebrados terrestres com maior predominância são os répteis e as aves. A maior parte da fauna são de insetos que vivem do néctar das flores, como abelhas, mamangavas, vespas e besouros. A hipomeia é uma boa fonte de néctar para eles. E também tem os insetos que se alimentam das folhas de algumas plantas, como os gafanhotos e esperanças. A dalbergia, que é conhecida como rabo de bugio, é uma ótima fonte alimentar para essas espécies. Temos também crustáceos como siris e caranguejos. Alguns indivíduos muito presentes são a maria-farinha, também conhecida como guruçá, caranguejo nadador salpicado, Arenaeus cribrarius, caranguejo ermitão ou eremita e caranguejo verde, muito comum nas pedras que envolvem o mar. Outras espécies de crustáceos como tatuí, corrupto, caranguejo topeira, barata do mar e pulga do mar. Pulga do mar são crustáceos muito pequenininhos que podemos encontrar na areia. Eu vejo muito eles se alimentando de insetos que acabam morrendo por lá. Bom, eu citei algumas espécies de artrópodes, mas eu ainda poderia citar algumas variedades, por exemplo, aranhas. Aliás, por lá é capaz de você encontrar a espécie viúva negra, que habita as restingas. A gente pode encontrar várias espécies de formigas, moscas, mariposas e etc. Então tem uma grande variedade de artrópodes por lá. Em relação aos vertebrados, podemos encontrar uma grande variedade de aves residentes como bem-te-vi, quero-quero, anu branco, anu preto, fragata, coruja buraqueira, gaivota, sabiá da praia, que possui um canto muito bonito, e os endêmicos formigueiros do litoral e papagaio de cara roxa. Há também aves migratórias como maçaricos, batuíras, aves de rapinas e muitas outras. Os répteis, em sua maioria, são lagartos, e a maior variedade de indivíduos, não estou falando quantidade, tá? Porque em quantidade aí já é o calango, lagartos do gênero Tropidurus.
Bom, os que possuem maior variedade são indivíduos da família Teiidae, como o calango verde Ameiva-meiva, Teiu e lagartos do gênero Ameivula e Glaucomastrix. Bom, alguns tropiduros, que são os calangos, outros lagartos como o lagartinho branco da praia, que ele é endêmico aqui no Rio de Janeiro, e lagartos mabuias, que são lagartos de folhiço. Bom, eles têm o que chama atenção neles, né? É que eles têm um corpo bem comprido, esguio, uma cauda longa. Vou colocar aí algumas imagens para vocês verem. Existem outros répteis que podem ser encontrados nas restingas, porém são menos populosos, como as serpentes. Bom, alguns exemplos são a cobra parelheira, ou limpa-campo chamada também, que é a espécie Philodrias ou Pseudabletes patagoniensis. Eu não sei como está a classificação taxonômica dela, porque tem mudado. Temos também a cobra cipó mexicana, Oxyberis aenaeus, e cobras d'água, como as do gênero Erythrolampus e Helicops. Temos também anfisbenídeos, como o raro Leposterno scutigerum, uma espécie nativa aqui do Rio de Janeiro, endêmica, e ela é muito rara. Então há poucos registros sobre sua população, e a estimativa sobre a sua ameaça é por causa da urbanização, porque é um animal que vive debaixo da terra e ele é bem exigente com solos fofos. E a urbanização pode acabar prejudicando a população dessa espécie, que tem pouquíssimos estudos a seu respeito. Eu tenho eu coloquei as fotos dele no iNaturalist. Infelizmente eu encontrei ele morto aqui para vocês verem. É um baita de um registro. Bom, como eu já disse, a população de mamíferos é muito baixa. Eu também vou deixar aqui um gráfico que eu fiz. Não é um gráfico preciso, porque não há muitos estudos em relação à diversidade de fauna da restinga. Então, é um número que não é preciso. Então, eu fiquei analisando as espécies e fiz o gráfico. Então, é com base no que eu estudei, porque não tem pesquisas em relação a isso, infelizmente. As espécies de mamíferos são basicamente morcegos, que em sua maioria possuem hábitos fitófagos, ou seja, se alimentam dos frutos e polinizam as plantas em período noturno. Isso pode estar relacionado com a área aberta das restingas, então a presença é de espécies com voo baixo. Então, por exemplo, se há a presença de morcegos insetívoros, eles podem cair nesse meio, né, a vegetação baixa, e não conseguir alçar voo, porque ele tem dificuldade. Por falar em morcego, eu fiz um vídeo sobre morcegos, vou deixar o card aqui também. Há presença de roedores e marsupiais, como gambás, cuícas, e existe uma espécie muito ameaçada, que é o mico-leão de cara preta. Essa espécie só é encontrada nos estados do Paraná e São Paulo, e estima-se que existam apenas 300 indivíduos. Bom, sobre essa espécie, a criação em cativeiro não está sendo muito utilizado, porque é uma espécie carente de estudos. Então, para poder criar uma espécie em cativeiro, você precisa saber sobre seus hábitos, sobre sua alimentação, sobre seu comportamento, para que você crie um ambiente adequado para colocar as espécies, para poder conservá-las. Podemos encontrar também anfíbios, como pererecas, que são atraídas pelas bromélias, então acabam sendo encontradas em seu interior. As bromélias também podem atrair outros animais, como lagartos mabuias, que vivem no substrato formado em volta da bromélia, e outros animais que estão à procura de fontes de água. A restinga é benéfica para o ecossistema marinho, pois é local importante para a reprodução de tartarugas marinhas e peixes, e pode funcionar como um berçário marinho, assim como seu ecossistema vizinho, os manguezais. Infelizmente, as pessoas enxergam as áreas de restinga como um mato das praias e não reparam na importância e benefícios que esse ecossistema pode nos dar. Por serem as primeiras formações vegetais próximas ao mar aberto, as restingas são muito importantes para o equilíbrio ambiental e também para o bem-estar das cidades, já que são ótimas combatentes contra a erosão,
pois as plantas possuem raízes fortes e firmes à areia, não deixando o vento e a pressão do mar levarem a areia. Também protege das ressacas, já que são barreiras naturais contra o avanço do nível do mar. Sua vegetação também pode funcionar como um filtro natural, já que resíduos descartados por humanos que são levados pelo mar ficam presos nas plantas. Também controlam pragas como escorpiões, cupins e baratas. Esse ecossistema promove a conservação dos manguezais, um grande berçário para as espécies marinhas, como já foi dito. Isso acontece graças à retenção de areia que impede o soterramento de suas zonas alagadiças. Além de ser muito importante para o equilíbrio ecológico, se investido de forma consciente, o ecoturismo seria uma forma lucrativa e saudável de turismo. Isso movimenta a economia de muitas comunidades que fazem o uso sustentável das áreas desse ecossistema. A maior parte da população brasileira está concentrada no litoral do país, e por isso precisamos pensar no desenvolvimento das cidades a longo prazo. Uma restinga degradada pode gerar problemas de infraestrutura, saúde pública e afetar a economia local. Então, galera, esse foi o vídeo. Qualquer dúvida que eu não citei determinadas espécies, determinados grupos, qualquer dúvida é só perguntar nos comentários. E se vocês tiverem alguma ideia de vídeo que eu possa fazer também, recomendo deixar nos comentários. Obrigado por assistirem até aqui, peço que deixem um like, se inscrevam e até o próximo vídeo. Valeu!